E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador de Jumanji. Atrasado, mas ainda em tempo. Pois vamos falar de Jumanji, Bem-vindo à Selva, que é o novo filme da franquia Jumanji. Agora tudo é franquia, né, nesse negócio assim. Porém aqui a gente tem uma coisa legal de verdade. Pode ficar tranquilo que esse vídeo não tem spoiler, entendeu? Pois é o fato de fazer um remake e que abre uma brecha, entre aspas, para uma espécie de continuação em relação ao antigo, não uma continuação além deste filme. E que soube atualizar muito bem os conceitos de Jumanji, cara. Antes de eu dar mais detalhes esporádicos aqui, vamos falar um pouquinho do cast. E um dos aspectos que explicam de ter acertado a mão aqui é o fato de escolher o casting jovem, assim. Vamos colocar assim, que a caracterização do elenco jovem do filme, que são as crianças, entre aspas, do filme, que na verdade são adolescentes aqui. Que tem muito de coisa estereotipada dos anos 90, tem muitas características estereotipadas dos anos 90, só que atualizada para os anos 2000, cara. E ficou uma coisa tudo muito bem localizada, mas eles fazem parte do contexto aqui, entendeu? Eles fazem parte do contexto que a gente está acostumado a ver dos anos 2000 pra cá. E com eles vem toda uma formação, vem toda uma caracterização. Tem um nerdinho lá que sempre faz o dever pro outro cara e gosta de videogame. Tem outra menina que é questionadora, que quer sempre mais curiosa assim em descobrir, mas tem uma timidez mais retraída. Tem a Patizinha lá que fica só na selfie. E tem o quarterback, que é o cara que usa aquela jaqueta descolada na faculdade, entendeu? Que ele faz parte do time de futebol. E uma vez que tem esses formatinhos criados, você entrega eles para quem vai interpretar, entre aspas, estes biotipos dentro do game. E aí foi outro grande acerto aqui, pois escolheram atores que, vamos colocar, que tem esse estereótipo na carreira. Então o histórico de fazer esse tipo de personagem na carreira, mas ele nunca ter feito um tipo de personagem assim na carreira. Por exemplo, o Kevin Hart, o personagem dele vive uma situação adversa, que o cara vira um baixinho, estressadinho, porque ele tá numa situação que não tem nada a ver com o que ele é de verdade, que é basicamente o que o Kevin Hart faz em todo o filme. Ele é o baixinho estressadinho que fica come on, get out the ball! Assim como também a Karen Gillan, que fez uma personagem que é meio nerdinha, introvertida assim, mas que gosta de, vamos colocar, de coisas científicas. Ela gosta de ser uma pessoa estudiosa assim, que busca conhecimento e que na hora que tiver fazer uma coisa de verdade, se tiver dentro do espectro do que ela acha aceitável, ela vai fazer. Muito de características que a gente encontra na Amy, que foi o personagem que ela fez, a companion do Doctor no Doctor Who. Para os fãs de Doctor Who, a melhor Whovian, a melhor companion. E quando ela tem que fazer ação também, ela entrega muito bem, uma coisa que ela sempre faz, que é a Nebulosa em Guardiões da Galáxia em todos os filmes da Marvel. Ela entrega aquela ação, ela entrega aquela coragem que tem que ter na hora, assim, como se virasse chavinha, mas fica de modo natural, não fica de modo personagem 1, personagem 2, entendeu? E também tem a questão de Jack Black aqui, que fez o personagem da Patricinha e tudo mais, que tirou foto pod selfie e que se transformou num homem quando foi pro videogame. E isso gerou um personagem totalmente esquizofrênico e cheio de peculiaridades e totalmente esquisito, que foge totalmente no espectro. E é basicamente todo personagem que Jack Black faz no cinema. Ele é um personagem esquisitão e que parece um maluco, mas você consegue entregar aquilo lá. Ele tem um carisma pra entregar esse tipo de personagem maluco. Então tratar de loucura com ele nesse aspecto assim é normal. E principalmente o herói do jogo, o cara que tá na capa do jogo sempre, que é o herói principal, que é o The Rock. Eu não sei se eu consigo fazer essa expressão dele. Smoldering intensity. Que basicamente foi o The Rock de todos os filmes. E é o incrível porque o The Rock ele só tem um modo de atuar. E o modo de atuar dele serve pra tudo que ele vai fazer, entendeu? Tipo, os filmes são ajustados para o The Rock, não o The Rock se ajusta para os filmes, entendeu? É uma coisa muito bizarra, mas ao mesmo tempo que é bizarro, dá certo. Deu totalmente certo aqui, por exemplo. É o fortão que vai salvar o dia e que sabe de tudo e que ao mesmo tempo tem uma característica controversa, mas que se encaixa em quase todos os perfis do The Rock, que são esse cara fodão, que sabe de tudo e sempre sabe fazer tudo. E essa energia dos quatro na tela, cara, é algo excelente. Tanto quanto personagens do game, quanto com personagens que estiveram interpretando daquele estereótipo construído lá no começo que eu expliquei pra vocês. Porém, essa sinergia não é só a explicação pro sucesso do filme. O filme, ele tem muitos fragmentos de videogame, cara. Como, por exemplo, a estereotipação de personagens. Tem o fortão, tem a gatinha, tem o cientista e tem o carinha da mochila. O recurso de você ter que conviver com vidas limitadas para o seu personagem. Você não pode morrer mais de 3 vezes. O cutscene para explicar determinada parte do jogo. O fato de o item que você tá precisando pegar tá brilhando desde o céu, assim, você consegue encontrar o tal objetivo lá, entendeu? Os personagens têm habilidades peculiares para determinada situação, mas tem fraquezas bem peculiares para outras situações, então você tem que equilibrar exatamente onde cada personagem vai ser utilizado. Descobrir que seu personagem sabia fazer coisas que você nem sabia que tinha ideia que o cara sabia fazer, mas que pelo fato de estar no, vamos colocar, no cerne do jogo dele, no cerne da construção do personagem dele no jogo,
o cara vai fazer. Aqueles NPCs repetitivos que sempre falam a mesma coisa assim, mesmo que você fale com ele, ele te permite falar, independente da coisa que você fizer, da consequência que geral que você vai falar, ele sempre vai ficar repetindo a mesma coisa. A destruição de cenário sem acontecer nenhuma consequência pra você do jogo. O fato de não ter sangue no filme. Aquela luz que vem do alto e guia o personagem NPC no meio da multidão, assim, pro cara que tá jogando o jogo acompanhar o personagem. O fato de ter que utilizar combos pra dar golpes e combates, aquela sinergia de games online, assim, que a galera sempre fala do LoL, assim, de saber trabalhar em time, tendo até de criar estratégias de combates em grupo, assim, como é feito nos maiores jogos online, que tem campeonatos hoje em dia. Aqueles esconderijos dentro do game que são até bobos, mas que funcionam porque o NPC não vai lembrar, porque o NPC nunca lembra no jogo. Tem aquelas dificuldades típicas, tá ligado? Tipo, você vai cair num poço cheio de jacaré, cheio de cobra, você tem que fazer uma ponte com o cenário do jogo pra passar, você tem que desviar de lâminas que saem de cima e de baixo, ou então de facas que saem voando assim na sua cara, ou então você cai de um lugar muito alto, você vai morrer. A sua mochila, a bolsa onde você guarda os itens, e a necessidade de você ter que guardar itens durante o jogo, e também o fato de você conseguir tirar coisas absurdas em um tamanho gigantesco em relação ao tamanho da mochila. O mapa que vai abrindo áreas desbloqueadas em relação ao que você vai passando o jogo, e a necessidade de você ter que explorar o mapa para chegar em outros lugares, para ter novas soluções. Missões super difíceis que você não faz nem ideia como você vai passar, mas você vai jogando. E quando vê do nada você passou e nem viu como é que fez. Tem que voltar no jogo, você esqueceu um item lá atrás e voltar um tanto de coisa no jogo, ou então voltar para um lugar que você não queria voltar só para pegar um item. Você lembrar de um fato lá do início do jogo que vai te ajudar lá na frente para resolver a tua situação. Você ter que salvar seu parceiro no jogo quando estiver morrendo, principalmente em um jogo online. O NPC que vai te ajudar em certa parte do jogo, mas depois vai desaparecer. Isso tudo compõe o fragmento principal, que é a sensação de você estar vendo um jogo na tela, a sensação de estar assistindo um filme com a sensação de estar jogando um videogame, a sensação de ter o videogame na tela propriamente dito. Eu acredito que, na verdade, esse é o grande segredo dos filmes de videogames, cara. Você ter a sensação de estar jogando um videogame na tela. Como foi nos filmes da Marvel, a grande sensação de estar lendo um quadrinho na tela. Quando os filmes de videogame conseguirem replicar essa sensação de você estar com um videogame na tela, onde a pessoa que está assistindo tem a sensação de estar jogando o jogo de modo, sei lá, divertido, angustiante, ao mesmo tempo prazeroso para ela, vai ser onde os filmes vão começar a acertar. Porém, para fazer isso, Jumanji tem aqui um fragmento que os outros filmes de games não tem como ter, ou então eu não sei uma maneira possível disso ter. Primeiro que é o fato de ela fazer um filme que já tem um segmento, assim, tem um histórico nisso, que foi na primeira adaptação, que foi adaptar a sensação de estar jogando um board game na tela, ou seja, já tem um histórico para fazer uma coisa que vai dar certo. E que segundo, que ele se assume como um filme de videogame, ele se assume como um filme de uma pessoa jogando um videogame. Isso não é uma coisa muito fácil de fazer, por exemplo, na história de um Assassin's Creed, de um Warcraft, por exemplo. Porém, eu acredito que se tivesse utilizado alguns elementos assim, faria mais sucesso esse tipo de filme. Porque eu acho que é nesse aspecto que a maioria dos filmes de games pecam, cara, porque eles se preocupam lá na outra ponta do game, preocupam com o gráfico, preocupam com a história que geralmente é montada para esse game, só que essa história desse game é cheia de furos de roteiros também, porque elas têm que fazer o jogador seguir no game, e às vezes não tem tempo, ou então não tem como explicar uma história muito bem detalhada, entranhada, como é feito no filme, e na hora de jogar no filme fica um negócio totalmente esquecível, ou então um negócio totalmente artificial, o que acaba destruindo a experiência do jogador, por isso que não dá aquela empatia com quem tá assistindo. E isso nem é uma parada muito inovadora, cara, porque a gente já viu coisas tipo assim, em Matrix, a gente já viu em Tron, a gente até viu isso muito recentemente aqui no Black Mirror mesmo, no primeiro episódio da quarta temporada do USS Callister, que foca totalmente nessa experiência imersiva para construir história. Mas isso já é um papo pra outra hora no episódio de Black Mirror do Analisador, que a gente vai postar semana que vem. Então se inscreve e se quer ver bastante Black Mirror aqui. Talvez essas escolhas feitas pra Jumanji sejam uma tendência agora nos filmes, entendeu? Uma tendência nesses filmes de videogames que vão sair agora, que é trazer a experiência do jogador e não trazer a experiência do game em si, entendeu? Vamos pegar o jogador mais na essência para colocar o filme, entendeu? Coisas que fogem ao game, a manha do jogador, entendeu? Colocar a manha do jogador no filme em vez de colocar a história do game. Enfim, Jumanji, Bem-vindo à Selva. É um filme muito legal, cara. Começamos o ano muito bem com esse filme. Ele é divertido, porém ele não é revolucionário, entendeu? Ele faz coisas que a gente já conhece. E, tipo, ele não tem muita coisa inovadora, assim. Ele até copia muita coisa do primeiro Jumanji, entendeu? Mas é um filme divertido, e é o que importa aqui. E foi uma sequência digna, assim, pra Jumanji. Enfim, é isso aí, galera. Espero que tenham gostado muito desse vídeo. Curta, compartilhe, favorite, sinalize, se inscreva no analisador. Comente aqui embaixo com sugestões de coisas que você quer ver, coisas que a gente errou aqui, coisas que você quer que a gente melhore pra vocês aqui. Faça se gostou, se não gostou e tudo mais. Curta também Legião dos Vilões, que ajuda a gente bastante com conteúdo aqui no analisador, ajuda a gente a divulgar bastante. E é isso aí, até o próximo analisador.